Iniciamos agora mais um bate-papo das 6, a quinta da lei. O meu nome é Nairo Pandolfi e hoje a gente vai falar de um tema de suma importância para todos os cidadãos, principalmente daqui de Linhares. Eu falo de Linhares porque a gente tem a oportunidade, né, de debater esse tema que reflete em toda a sociedade, que é pensão alimentícia. E aqui a gente vai falar sobre a fixação das pensões, a revisão, e temos aqui duas especialistas desse tema, a doutora Larissa e a doutora Milena. Desejo primeiramente boa noite para as doutoras. Doutora Larissa, é um prazer estar na sua presença e peço que você se apresente para todos. O prazer é meu, muitíssimo obrigada a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada pelo convite para estar aqui ao lado da Milena também. Meu nome é Larissa de Almeida, eu sou advogada, trabalho em algumas áreas do direito aqui em Linhares de forma, atuando de forma pessoal. Temos alguns parceiros especializados lá no escritório também, e o direito de família, ele está presente no nosso escritório de uma forma muito atípica. Nós temos ali a habitualidade de fechar acordos, né, quando se trata de pensão, divórcio, envolvendo todas as demandas envolvendo menores, né? Nós damos uma prioridade para que seja feito um acordo extrajudicial homologado posteriormente. Tentar evitar o litígio. Tentar brigar, né? Porque já tem uma relação conturbada ali, e né? E quando envolve menor, né? A prioridade é resguardar a criança, é resguardar o adolescente. Então, quando a prioridade é essa, no exercício da advocacia, eu acredito que a tentativa de acordo é o primeiro passo, e é isso que a gente costuma fazer muito lá no escritório. Perfeito, doutora Larissa. A gente vai debater muito mais sobre esse tema hoje, uma conversa super interessante. E aqui a gente trouxe a doutora Milena também, que também é advogada, mas hoje atua diretamente dentro do Poder Judiciário, né, como residente jurídica, né? Exatamente. Eu passei na faculdade, terminei o 9º período aprovada na prova da OAB e logo em seguida na prova da residência jurídica. Atuando como residente, eu tenho muita vantagem, de certa forma, no aprendizado, porque a gente vê no judiciário como que são aplicadas as leis e as decisões, e especificamente na vara de família, que é uma vara que as pessoas têm um pouco de receio de atuar, porque é um pouco conturbada. São muitos processos que, às vezes, as partes elas estão à flor da pele, muito emocionadas também, devido ao fim de um divórcio ou ao fim de um relacionamento. E tem o direito do menor ali sendo resguardado. A gente fala dos alimentos sempre do menor, porque normalmente são aplicados nesses casos, mas a gente sabe que existem outros casos que também podem ser aplicados os alimentos. Bacana, doutora Milena. E antes da gente entrar diretamente agora nos temas, né, de direito de família, sobre pensão alimentícia, eu peço à produção aqui que passe para a gente ver o trânsito da cidade de Linhares, se for possível. Tá aí, ó, trânsito de Linhares, aparentemente um pouco mais tranquilo já nesse horário, né? A todas as pessoas que estão acompanhando e que queiram mandar dúvidas, perguntas também, tá aí o WhatsApp aqui do programa da TV Sim, 27998083421. A gente está disponível aí para tirar as dúvidas de toda a sociedade linharense. E vamos lá então falar sobre direito de família, né? Aqui sobre pensão alimentícia, como foi dito. E aqui eu inicio a primeira pergunta, doutora Larissa, que atua diretamente, vamos dizer ali, vamos dizer, o cliente, né, a pessoa que se sente lesada com aquele direito violado. Quais são as maiores dificuldades desse ramo do direito de família na questão da solução ali do conflito familiar? Como bem disse a Milena, o direito de família, ele já é considerado um direito muito complexo, muito complicado, justamente pelo sentimento que existe das partes nesse momento dos conflitos, né? Então, eu acredito que a maior dificuldade ali nessa solução de conflitos realmente é lidar com o sentimento de quem está inserido naquele problema.
Nós temos ali o sentimento de um genitor e de uma genitora, ou de um ex-casal. E no meio dessa bagunça toda, temos um vulnerável, ou um menor, ou um adolescente, que não pode ser exposto e não pode ter os seus direitos violados em decorrência desse conflito entre os maiores. Né? Geralmente são os pais. Então, o meu papel como advogada é resguardar o direito do menor, do vulnerável, dessa criança, desse adolescente, em meio ao caos de um divórcio, de conflito de ideias entre esses genitores ou entre esses responsáveis desse menor, para que os direitos dessa criança, desse adolescente, de convivência, de alimentos, e até mesmo dos cuidados básicos inerentes a uma guarda, para que esses direitos eles não sejam de forma nenhuma violados. E a gente acaba atuando um pouquinho ali também na questão realmente sentimental, né? Essa criança, ela está passando por algumas mudanças, por exemplo, quando envolve uma criança. É uma criança, às vezes, pequena, então a gente tenta também aconselhar essas pessoas nesse processo. Precisa-se de um acompanhamento psicológico ou não? Quais são as condutas dos adultos que podem ter reflexos nessa criança ou não? E aí, quando o cliente e a parte contrária é representado por um advogado ou não, dá essa abertura, acredito que a solução dos conflitos ela acontece de uma maneira mais agradável, mais fácil para todo mundo, principalmente para os vulneráveis e para os menores. Quando não, aí é com a doutora Milena, né, doutora? Eu ia até aproveitar esse gancho da doutora, porque você tem a visão ali do lado da parte, né, do cliente, e aqui a doutora Milena tem uma outra visão, né, na parte do poder judiciário. Qual é a facilidade do advogado ali que está disposto, né, a conversar com a parte e fazer um acordo no sentido de que já tem uma relação conturbada ali, que foi finalizada, né, e tem uma criança, tem um filho entre as partes ali, que vai ficar pelo resto da vida. Então, como que o advogado pode auxiliar nisso e como o Poder Judiciário vê? Quais os olhos do Poder Judiciário nesse sentido? O Poder Judiciário hoje, ele mudou a perspectiva e quando as partes ingressam com a ação, já tem uma tentativa de conciliação. Então, já é designada uma audiência de mediação, é sempre estabelecido e estimulado no curso processual que as partes restabeleçam um diálogo. Então, o advogado ele pode atuar já conversando com o cliente e preparando o cliente para que o cliente chegue lá disponível a restabelecer esse diálogo. Porque é muito difícil, a gente atua na mediação, eu atuo algumas vezes, e a gente vê que às vezes a parte ela já chega lá assim, completamente paralisada. Eu não quero, não adianta me oferecer uma proposta muito boa porque eu não quero. É uma questão de uma ferida mesmo que a pessoa carrega consigo e que ela não abre mão, às vezes até mesmo prejudicando, né, a criança que está ali com os direitos sendo pleiteados, mas ela não abre mão porque ela sente que se ela abrir mão, ela está cedendo. E ela não quer ceder para alguém que a magoou, para alguém que feriu tanto. É como se fosse uma briga de ego ali, né? Quem ganha, quem perde. Exatamente. E aí todo mundo acaba perdendo, né? Exatamente, a verdade é essa. Essa briga, ela só leva a uma conclusão. Todo mundo perde. Isso. Principalmente os menores e os vulneráveis. E aí eu reformulo e faço outra pergunta para a doutora Milena também, no sentido de que você falou aí sobre mediação, conciliação, né? Questão processual ali, como que isso funciona? É marcada uma audiência preliminar antes e depois tem uma audiência caso eles não cheguem a um consenso para que seja produzido provas? Como que funciona essa parte? Como o CPC ele determina, né, que seja estimulado e que as partes cooperem nesse sentido, logo no início do processo será designada essa audiência. Mas isso não impede que durante o curso processual, se haja necessidade, se as partes se demonstrem disponíveis ao diálogo, que seja designada
agendada uma nova audiência. Também é possível que as partes, o próprio advogado entre em contato com outro advogado e faça um acordo extrajudicial e leve ao judiciário para ser apreciado também. Acontece muitas vezes, o advogado pega o telefone do outro e fala, doutor, eu te ligo, depois a gente conversa. Então, a gente tenta ao máximo estimular para que isso ocorra, reduzindo, assim, muito tempo do litígio, porque os doutores sabem, às vezes tem uma ação que dura 3, 4, 5 anos, e não só por culpa do judiciário, que normalmente as pessoas culpam o judiciário, mas a violência processual, às vezes os advogados que não têm tanto esse feeling de que isso acaba atrapalhando o processo, eles atravessam petições, fazendo acusações, alegações que, de vez de resolverem o processo, vão atrapalhar ainda mais e faz com que se torne um processo assim, muito moroso e cansativo, porque quem está na ponta do judiciário analisando aquele processo é cansativo, aumenta a chance de erros, porque são muitas petições, muitas análises a serem feitas. Muitas vezes existe até um novo crime, né, de stalking processual, isso. Que a gente observa que acontece muito isso, né, ao invés de você discutir o fato ali que está acontecendo, né, isso. Acaba atacando muitas vezes o próprio advogado da outra parte, né, infelizmente vem acontecendo muito isso também. Sim. Doutora Larissa, aqui a gente precisa falar também uma dúvida que gera muito na população com relação a quem tem direito a receber esses benefícios. Se são só os filhos, se existem outras pessoas que têm esse direito, como que isso pode ser feito, como que pode ser pleiteado. E aí eu pergunto à doutora que tem essa atuação no direito de família, quem tem direito à pensão alimentícia? Nós temos muito bem definido que o menor, né, criança, adolescente, ele tem direito aos alimentos, né? E é um conhecimento mediano, né? Qualquer pessoa do povo tem esse tipo de conhecimento, mas as pessoas com deficiência, né? As pessoas vulneráveis psicologicamente, financeiramente, porque não há só uma questão de laudo médico dizendo que a pessoa é vulnerável em decorrência de uma doença. Pessoas vulneráveis financeiramente. E quando eu digo pessoas, os pais podem pedir alimentos para os filhos pedir para os pais, alimentos entre irmãos também acontece. Então, é um irmão que tem uma vulnerabilidade financeira em decorrência de um problema de saúde, por exemplo. Os demais irmãos, eles têm essa responsabilidade para com aquele irmão na ausência dos pais. A ex-esposa, é possível que o ex-marido ou vice-versa, comprovando a vulnerabilidade financeira, mesmo que temporariamente, também pode receber os alimentos, né? Lá no escritório já existiram acordos em que o ex-cônjuge varão, ele pagou os alimentos para a ex-cônjuge varoa durante 6 meses, até que ela se reinserisse no mercado de trabalho. Isso por quê? Porque aquela cônjuge varoa, ela deixou de trabalhar após o casamento. Ou quando um dos cônjuges já tem uma determinada idade, né? E aí se analisa, inclusive, que esse tempo, esse lapso temporal, ele pode ser maior ou até a morte. Então, o que eu sempre falo, temos que analisar caso a caso. Na dúvida, procure um advogado da sua confiança. Então não existe uma regra, assim, vamos dizer que só os filhos que têm direito. A Milena vai poder confirmar que já viu muitos outros casos fora menores, né? Existe realmente essa amplitude e normalmente o que tenta se estabelecer é o grau de proximidade. Então, por exemplo, um tio deveria pagar alimentos para o sobrinho? Se esse sobrinho tem pais para pagar, quem vai pagar é quem tem o maior grau de proximidade, são os pais. Então, por exemplo, os alimentos avoengos, quando se busca dos avós que esses avós paguem a pensão alimentícia, é porque foi demonstrada a impossibilidade dos genitores pagarem. Então, há essa amplitude. A única questão que normalmente é estabelecida é esse grau de proximidade. Quanto maior o grau de proximidade, maior a responsabilidade, a afetividade e o princípio da solidariedade, que faz com que a família ela tem que suportar aquela crise ou aquele problema que a outra parte está passando e todos ali se unirem. O que a lei tenta fazer é com que seja aplicada a solidariedade entre a família. Bacana demais.
eu confesso que eu não sabia, por mais que a gente atue diretamente no direito, são várias áreas, eu não sabia que isso poderia se estender, inclusive, aos avós, alimentos avoengos, né? Avoengos. E aí eu pergunto também, isso pode acontecer de forma contrária? Porque a gente viu aqui na questão de que a pessoa pode pedir aos genitores, aos tios, aos avós. Pode ser o contrário que isso aconteça também, os avós fazerem esse requerimento a pessoa que não são são seus filhos, mas que já cuidaram deles e que tenham essa relação assim, com essa proximidade com eles? Sim, pode ser feito. Inclusive tem um julgado recente que foi negado, mas não por conta do parentesco, existiu parentesco. Só que quando os filhos necessitaram do pai para pagar a pensão alimentícia e ter a presença do genitor, ele não esteve presente. Ele não foi afetivo com esses filhos. E posteriormente, quando ele fez o pedido de alimentos aos filhos, porque ele estava numa situação de vulnerabilidade, foi negado, justamente com base nesse princípio da afetividade. Porque não basta simplesmente a pessoa falar, você tem uma obrigação para comigo, se quando ela deveria ter cumprido uma obrigação também para com esses filhos, ela não conseguiu cumprir. Então, sim, é possível que os genitores, os avós façam esse pedido em relação aos seus filhos, em relação àqueles que eles mantiveram, mas é sempre preciso ter um cuidado, uma ponderação de que não é simplesmente porque foi feito o pedido que o pedido vai ser concedido. Ser analisado de caso a caso, vamos assim dizer. Exatamente, né? O judiciário ele vai analisar caso a caso. Perfeito. Muito bacana, não sabia dessas peculiaridades assim, do direito de família. E assim, existe uma dúvida também com relação a quais são os parâmetros. Isso sempre tem um estigma que vai ser só 30%, 20%. E eu pergunto, doutora Larissa, como que é feita essa aferição? Como que se verifica a possibilidade da pessoa, se ela vai pagar sempre 30% de um salário mínimo, por exemplo? Não, mais uma vez, isso deve ser analisado caso a caso. Tá? Não existe uma tabela no judiciário que determine 30% de alimentos e pronto. O que vai acontecer é que deve ser analisada a possibilidade daquele que vai pagar a pensão e a necessidade daquele que vai receber. Então, muitas vezes, o que acontece? O advogado ou a defensoria pública, eles vão fazer os cálculos de quais são os valores inerentes àquela criança, por exemplo. O que inclui, né, o custeio de uma criança? O proporcional do valor de aluguel, alimentação, transporte, água, energia, internet, Netflix, telefone, lazer, vestimentas. Até o Netflix? Até o Netflix influencia? É lazer. É isso, a gente coloca porque faz parte do lazer da criança, né? Então, se tem uma mensalidade de Netflix de, supondo, R$50, são 2 pessoas na residência, uma delas é uma criança, R$25 é inerente à criança. E isso tem que entrar no cálculo do valor da pensão e dos custos dessa criança mensal. Porque a criança ela tem o direito constitucional ao lazer. Então, quando a gente fala alimentos, geralmente fala assim, é para comida. Não. Alimentos no sentido de pensão alimentícia, no sentido de todos os custos inerentes àquela criança. Vai se dividir por 2, pelo pai e pela mãe? Depende. Eu entendo que a mãe, ela despende um tempo que, às vezes, aquele genitor não vai ter para aquela criança. E a rotina da criança, ela é complicada. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela faz natação, ela faz crossfit, tem aula de canto, e eu sei que eu e meu marido, a gente se desdobra nessas atividades, mas a regra é uma sobrecarga materna. Então, eu também, na hora de fazer o meu pedido, ou até mesmo de contestar, né? A gente considera, sim, o empenho dessa mãe no cotidiano dessa criança. Às vezes, essa criança também vai ter um encargo financeiro alto, mas esse pai ou essa mãe não tem condições de pagar o proporcional à metade. Tudo tem que ser muito bem analisado, porque a gente tem que entender que nós somos instrumentos de acesso à justiça, não de vingança.
Exatamente. E aí é analisado também aquela questão do binômio, né? Possibilidade, necessidade. Lá no escritório, a nossa inicial, geralmente, quando a gente vai para um litigioso, mas os acordos geralmente vêm prevendo também a questão dos gastos extras. Médico que não está conveniado ao plano ou que não tem disponibilizado pelo SUS, medicamentos não fornecidos pelo SUS. Plano de saúde, muitas vezes o genitor concorda em pagar metade do plano de saúde. Graças a Deus, lá no escritório, a gente tem feito bons acordos para esses menores que foram ali representados através do escritório. E eu vejo também o judiciário aplicando isso quando existe também um pedido na inicial e se observa o binômio da necessidade e da possibilidade. Então, às vezes a criança precisa de um lanche para levar para a escola. Poxa, o que custa o genitor dividir esse custo com a genitora? Muitas vezes o ego não permite, mas se tiver um bom acordo prevendo essa divisão, ou se isso for pedido na inicial e demonstrada a possibilidade do genitor ou da genitora custear a metade, possivelmente o judiciário vai conceder. Muito bacana, doutora Larissa e doutora Milena. O papo é bom, passa rápido, mas a gente vai dar um tempinho agora, a gente vai para o intervalo e daqui 1 minuto a gente retorna com o bate-papo das 6, a quinta da lei. Não saia daí que a gente volta logo. Olá, voltamos com o bate-papo das 6, a quinta da lei. E hoje nós estamos aqui com a doutora Larissa e a doutora Milena para falar sobre esse tema muito importante, né? Já demos início a esse bate-papo aqui para falar sobre direito de família, especificamente com relação à pensão alimentícia. E aqui também tem uma dúvida que gera muito, né, na sociedade com relação aos genitores, se é possível dispensar essa pensão alimentícia, como que isso funciona. Doutora Milena, no poder do judiciário e falando também como uma profissional do direito, como que isso pode funcionar? A gente vê muito frequente, principalmente quando a criança fica com o genitor, que ele faça essa dispensa, que seria o seguinte, ele fala, olha, eu vou custear todos os custos, custear ficou redundante, mas eu vou custear e então eu vou dispensar, eu não vou pedir alimentos em face da genitora, é muito comum isso ocorrer. Porém, a doutrina, eu não sei a aplicação no judiciário, porque isso depende também do entendimento de cada magistrado. Isso vai depender do magistrado, do promotor de justiça também, porque... então isso pode variar um pouco? Pode variar um pouco. Hoje a doutrina está caminhando para o entendimento de que não é possível dispensar porque é um direito do menor. Então, não é simplesmente um direito do genitor receber, é um direito da criança. Então, seria um direito indisponível. Obviamente que isso irá variar a forma de aplicação, mas já existe uma corrente adotando e aplicando essa ideia da indisponibilidade dos alimentos. Muito bacana. E aí eu pergunto à doutora Larissa, como advogada ali, qual é o conselho que você passa para a cliente? Como que isso funciona também na parte diretamente ali do direito, né, para resguardar o direito? Nesse caso, a orientação lá do nosso escritório é que, se o genitor ele não quer receber esses alimentos, seguindo o exemplo da Milena, que seja criada uma conta poupança e direcionado o dinheiro dos alimentos para essa conta que é da criança, mas que não deixe de pagar. Nós já seguimos, porque, como a Milena falou, está caminhando para um entendimento jurisprudencial mais único, mais amplo, e nós já seguimos esse entendimento de que é um direito indisponível. Não cabe ao genitor, à genitora ou às vezes, à avó dispor do direito do menor ou do vulnerável. Então, esse responsável ou esse genitor, a gente faz uma minuta de acordo, né, dizendo que, embora aquele responsável ou genitor não queira receber os alimentos, esses alimentos serão depositados em uma conta poupança em nome da criança. E fica ali. Tem uma emergência? Usa aquele dinheiro.
Ah, é aniversário da criança, não tem condições de fazer uma festinha, mas tem aquele dinheiro ali, quer usar para isso? Ok. Quem vai administrar é quem tem a guarda, ou quando é guarda compartilhada, há ali o compartilhamento da decisão, mas aquele dinheiro é para a criança. Se os responsáveis ou genitores decidirem comprar tudo de roupa, de brinquedo, não interessa, é para a criança. Essa é a orientação do escritório, mas nunca deixar de formalizar e homologar em juízo. Por quê? Porque, tendo ali algum descumprimento, nós temos como executar aquele acordo que foi feito entre as partes. Bacana, e eu gostei desse posicionamento, tanto de quem vê no Poder Judiciário isso, como também da parte dos advogados, né? Porque a gente vê que a criança, muitas vezes, ela não tem escolha ali. E quando ela completa a maioridade, pode ser que aquele valor ali seja importante até para dar sequência, né, na vida dela. Estudo, né? Às vezes quer fazer um curso. E aí não fica aquela história de quando essa criança, crescer e falar assim, poxa, mas por que você abriu mão do meu dinheiro? E quando cresce e fala isso, não está de tudo errado, porque o dinheiro dos alimentos, de fato, não era daquele genitor, daquele responsável, era daquela criança. Então, a nossa orientação é essa. Se o genitor ou o responsável não quer receber os valores inerentes aos alimentos, que seja depositado em uma conta, poupança em nome da criança, formalizado em acordo e que esse acordo seja devidamente homologado em juízo. Bacana, muito bacana. E aqui a gente entra também num outro questionamento que eu acredito que seja um pouco polêmico com relação à prestação de alimentos pelo ex-cônjuge, né, pelo ex-companheiro daquela pessoa, se ele é obrigado a pagar os alimentos de forma permanente àquela criança. Como que isso pode acontecer? Existe essa possibilidade, né? Como que tem o olhar do Poder Judiciário nesse sentido? Vamos lá. Hoje, o entendimento que, pelo fato do papel do homem e da mulher na sociedade, a mulher está, hoje em dia, alçando melhores possibilidades de trabalho, empregabilidade, é que o alimento, quando é prestado pelo ex-cônjuge, tanto se for o homem à mulher, quanto a mulher ao homem, não seja prestado de forma contínua. A continuidade dessa prestação, ela tem que ser justificada se há, por exemplo, uma incapacidade permanente e que a pessoa não tenha, por exemplo, previdência e esteja recebendo esses valores da previdência, ela não tenha maneira alguma de subsistência. Então, a regra é a temporalidade, por quê? Para desestimular que haja algum tipo de pessoa que pense assim, agora eu não preciso trabalhar, me separei e vou continuar recebendo aqui e ficar tranquila. O judiciário, ele vem nessa tentativa de desestimular esse tipo de conduta. Então, entende-se sim que é necessário em algumas situações, também comprovada a dependência econômica, comprovada que aquela pessoa ela teve que deixar o mercado de trabalho. Muitas das vezes isso ocorre no caso da mulher, porque ela tem que cuidar dos filhos, cuidar do lar, e ela pode ficar estagnada na carreira. Mas o judiciário entende que depois de um período, isso vai variar também conforme a situação, conforme o caso, ela pode se restabelecer no mercado de trabalho e aí cessa a prestação dos alimentos. Perfeito. Doutora Larissa, e quando existe ali o desemprego, né? Esse caos, né, que está instalado na sociedade. A pessoa está desempregada, ela está sem condições, vamos dizer assim, de prestar aqueles alimentos. Como que isso pode proceder? Ela pode interromper aquele pagamento? Se existir um processo judicial, ela precisa fazer uma comunicação ao juiz, ao Poder Judiciário? Como que isso acontece? Bom, ninguém deixa de se alimentar, de se vestir, de ter direito ao básico para a dignidade humana, por estar desempregado. Eu sei que é um momento muito difícil, né? Nós entendemos isso, mas se essa criança estivesse residindo com essa pessoa que paga os alimentos, ela estaria sendo subsistida. Então, não existe a possibilidade de não pagar alimentos em decorrência do desemprego. Tá? O que acontece é que você
você que paga a pensão está em uma situação de desemprego, você pode pedir judicialmente a revisão desses valores, mesmo que temporariamente. Juiz, eu estou no momento desempregado ou estou desempregada, não tenho condições de pagar esse valor de alimentos nesse momento. Solicito a redução temporária até que eu volte ao mercado de trabalho e aí solicito um percentual baseado no salário mínimo, por exemplo. Tá? E isso pode ser feito a qualquer momento, questão de revisão? É justamente por haver uma mudança ali nos rendimentos de quem paga os alimentos. Existia um motivo para revisionar, para revisar aquela decisão anterior que estabeleceu os alimentos. Né? Então, temos uma decisão judicial. Algo mudou depois disso? É possível sim a revisão. E o desemprego é um dos motivos que pode sim fazer com que as pessoas busquem o judiciário para revisar os alimentos que foram anteriormente estipulados. Deixar de pagar não é uma opção. Larissa, e se fica demonstrado ali que de nenhuma forma esse genitor consegue pagar esses alimentos? Aí a genitora ou o genitor responsável por esse menor vulnerável vai buscar nos parentes próximos o pagamento complementar ou integral desses alimentos. Né? Então, teve uma revisão, reduziu para 10% do salário mínimo, 15% do salário mínimo. É suficiente? Não. É possível, não estou dizendo que o juiz vai conceder o que a gente está pedindo, mas é possível sim pedir que os avós paguem uma complementação do valor dos alimentos para esse menor. Vale a pena destacar que existiu um projeto de lei na Câmara de Deputados Federais, propondo que, em caso de desemprego, os alimentos fossem descontados diretamente do seguro-desemprego. Esse projeto ele foi arquivado em 2019, mas em 2023 foi apresentado um novo projeto bem parecido, buscando resguardar os alimentados nesse momento de desemprego para aqueles desempregados que estavam empregados. Então, no caso, desconta diretamente na folha de pagamento dos benefícios que aquela pessoa recebe. É isso que o projeto propõe. Por quê? Hoje, quando a gente entra com uma ação ou tem ali um alimentante que está com a carteira assinada, né, a gente pede que os alimentos sejam descontados diretamente do trabalho dele para o alimentado. Então, o raciocínio desse projeto é basicamente o mesmo. Se você está recebendo o seguro-desemprego, o projeto propõe que seja descontado do seguro-desemprego o valor dos alimentos e mande diretamente ao alimentado. Bacana. Doutora Milena, aqui a gente falou com relação a diminuir a pensão alimentícia. Mas é possível que seja feita a revisão no sentido de aumentar também o valor que aquela pessoa recebe? Sim, é possível. Chega muito ao judiciário essas demandas. A maior dificuldade que as partes enfrentam é de comprovar que houve a modificação, tanto para diminuir quanto para aumentar, porque tem que haver a modificação nas possibilidades ou na necessidade. Então, a comprovação disso, seja por contra-cheques, às vezes é um pouco complicado, assim, porque também é uma questão particular financeira, né? Se a pessoa for um servidor público, vai aparecer lá o contra-cheque dela, o quanto ela recebe. Mas a realidade é que a maioria das pessoas estão no CLT, outras estão na informalidade, então é um pouco difícil realmente de comprovar. E cabe o advogado fazer alguns pedidos, ter algumas técnicas para conseguir levantar essas informações. Estratégias, né? São estratégias do processo. São estratégias que, infelizmente... Qual é o primeiro indício de uma pessoa que teve ali um aumento nos seus rendimentos? Vida social. Viagens, baladas, é o ostentar, né? Tem uma frase que pega muito genitor, quando fala assim, estou devendo, mas estou luxando. Isso aí é uma frase que, assim, tá luxando e o seu filho? Então, por que não direcionar mais valores ao filho, né? Às vezes... a gente não tem conhecimento a fundo do financeiro, então tá com um carro, mas é financiado,
teve ali um aumento dos rendimentos, mas está pagando um financiamento de uma casa ou uma faculdade. Isso tudo também é ponderado, brincadeiras à parte, né? Mas a vida social de quem paga os alimentos, ela influencia diretamente no pedido de majoração dos valores. Então, assim, os meios de prova ali, como a pessoa trabalha no informal, é um pouco mais difícil, né, de demonstrar isso, doutora Milena. E aí, quais os meios de provas que a gente pode utilizar, então? Prints de WhatsApp, de Instagram, redes sociais, isso serve para o Poder Judiciário? Pedidos de ofício para a empresa, consultas ao Cisbajude, Renajude, também saber se tem... Às vezes a pessoa está praticando uma fraude, né? Ela começa a colocar o patrimônio dela todo em nome de terceiros. Então, assim, se começa a haver indícios nesse sentido, hoje mesmo teve uma ação que a gente viu juntarem o CNPJ de empresas que foram abertas no nome daquela pessoa. Então, o advogado vai ter que analisar caso a caso. Realmente não tem um segredo, uma fórmula mágica. Não tem receita de bolo, Não tem assim receita dizer, de né? bolo, depende muito do caso concreto. Bacana, muito bacana. Passa rápido, né? Passa muito Quando o bate-papo rápido. é bom, passa rápido. A gente vai para mais um intervalo e a gente retorna com pergunta polêmica e muito importante para a sociedade. Mais um minutinho, nos aguarde, que a gente volta já já. Olá, voltamos com o último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. E a gente já volta aqui com uma pergunta, vamos dizer, polêmica, que reverbera isso na sociedade, né? Com relação à pessoa que está reclusa. Essa pessoa que foi presa, que está no sistema prisional, doutora Larissa, como que isso funciona? Ela tem que continuar pagando os alimentos? O que o Poder Judiciário pode fazer auxiliando também aquela pessoa? É uma pergunta muito complexa, porque tudo no direito geralmente já depende. Numa situação dessa, mais ainda. Então, esse preso, ele é um preso temporário ou ele já é condenado? Ele está trabalhando dentro do sistema prisional ou não? Se ele trabalha, ali existe uma fonte de renda que deve custear os alimentos. Os alimentos, eles não podem deixar de ser pagos mesmo que o preso, mesmo que a pessoa esteja presa, né? Na ausência de possibilidade financeira dessa pessoa, do alimentante que está preso, pagar por não estar trabalhando, não ter fonte de renda, estar recolhido, a alternativa é os alimentos avoengos, por exemplo, né? Buscar ali nos familiares mais próximos o pagamento dos alimentos. E tem a questão do auxílio reclusão. A gente estava até discutindo aqui no intervalo. O auxílio reclusão, ele não é pensão. Então, em tese, existem dois entendimentos, mas o entendimento que nós seguimos no escritório é que a criança que dependia daquela pessoa que foi presa, ou aquele vulnerável que dependia daquela pessoa que foi presa, preenchidos os requisitos, concedeu-se ali o benefício previdenciário do auxílio reclusão ao menor. Isso é muito importante deixar claro. Esse dinheiro não vai para o preso, esse dinheiro vai para aquele que dependia dele. Cônjuge, filhos, tá? Ou outra pessoa que comprove a dependência financeira. Aí a gente, lá no escritório, usa o parâmetro de quanto esse menor, ou esse vulnerável, ou esse filho, ou essa esposa está recebendo ali de benefício previdenciário para calcular o valor dos alimentos. Perfeito. Muitas vezes o que acontece é que o preso tem 5 filhos. Então não é um salário mínimo para cada filho. É um salário mínimo dividido por todos os dependentes financeiros dele, incluindo a esposa. Isso é feito de forma proporcional, então? Então, isso não diz ao preso que ele não tem que pagar os alimentos, mas pode sim e deve ser utilizado no cálculo do valor a ser pedido de alimentos, seja para o próprio preso, quando ele trabalha dentro do presídio, ou para o parente mais próximo ali a quem se requerer os alimentos. Então, doutora Milena, existe essa possibilidade ali de ser descontado diretamente nesse benefício
que o preso, que a pessoa reclusa ali recebe, é feito o requerimento pelo advogado ali, então existe essa possibilidade? Isso depende realmente do caso concreto. Se for no caso que ele recebe esse auxílio, né, esse benefício, pode ser sim descontado. E também, por exemplo, se de repente ele não recebe, podem ser buscados outros meios, como por exemplo, se ele tem veículos no nome dele, tem uma casa própria, uma casa que de repente pode ser alugada e dos aluguéis oferir recurso suficiente para suprir com essa demanda alimentícia, ou como bem disse a doutora Larissa, também os alimentos avoengos novamente. Então, tem que ser analisado o caso concreto para o advogado saber exatamente o que ele vai pedir. Porque pedir por pedir, ele pode pedir muita coisa, mas o interessante é saber se vai ser deferido. E para ser deferido, maior é a chance se tiver elementos ali comprovando que ele tem ou um patrimônio ou que ele recebe esse benefício previdenciário. Dependendo do juiz, hoje não tem um entendimento firmado a esse respeito, se vai suprir, só o benefício previdenciário vai suprir esse pagamento, ou se ele é insuficiente e ainda assim a pessoa deveria estar pagando a prestação alimentícia, porque um é previdenciário, o outro é obrigação familiar. Isso aí daria uma boa discussão científica. É um tema de TCC. E vale a pena destacar uma coisa. O fato daquela pessoa estar presa não significa que numa execução de alimentos não se pode ali ter outras formas de fazer com que o pagamento ocorra. Porque pode acontecer a prisão civil dessa pessoa que está devendo os alimentos. Mas aquele cara já está preso. E aí? Aquela mulher já está presa. O que acontece? Pode-se pedir a suspensão de CNH, o bloqueio de bens e valores. Então, estar preso não significa que você vai conseguir se isentar do pagamento dos alimentos. A dívida só aumenta. Né? São outras medidas coercitivas que o advogado pode pedir ao judiciário, né? Por exemplo, você citou a questão do bloqueio da CNH, porque em tese aquela pessoa está presa ali de forma temporária, preventiva, e quando ela sair, ela vai ter ainda esse ônus, né? E uma dívida muito maior, porque vai se acumular. Isso vai se atualizando, né? Monetário, assim. Bacana, bacana. Então fica a dica aí para a sociedade no sentido de que tem jeito, né? Tem jeito. A pessoa não pode se isentar daquela obrigação, principalmente com relação aos seus filhos, né? Bacana, muito bacana. Vamos para outra pergunta aqui, outro questionamento muito interessante com relação ao alimentante. Se a pessoa ela deixa de pagar aqueles alimentos, ela pode ter algum impedimento de ficar com a criança? Ela pode perder a guarda daquela criança, doutora Milena? Jamais, assim, até pode acontecer de reverberar na guarda se não houver afetividade, se não houver interesse em estar com a criança. Mas misturar, a gente vê que chegam algumas demandas que às vezes a genitora ou o genitor vê que o outro não está pagando e fala assim, então você também não vai ver a criança. Fulano hoje não pode te ver. Como se fosse uma revanche, uma vingança. Isso pode implicar em questões como, por exemplo, a alienação parental, pode inclusive prejudicar a pessoa dela perder a guarda da criança, a pessoa, o pai, o genitor ou a genitora que está tendo esse tipo de conduta. Bacana, você falou aí questão de alienação parental. E o que seria essa alienação parental? A alienação parental, hoje a lei ela define como as condutas, são várias condutas que um dos genitores ou ambos deles praticam com o intuito de afastar sentimentalmente aquela criança do outro genitor. E isso para exercer um domínio, para ter uma espécie de vingança, para conseguir afetar o outro. Porque ainda o que é o elo entre os dois é a criança. Ou por muitas vezes para manter a criança por perto. Acontece muito de, às vezes, o menor começar a frequentar a casa daquele genitor ou daquela genitora, começar a gostar de estar ali. E aí a criança ela vai chegar em casa e vai contar. Nossa, papai, foi muito legal na casa da mamãe. Ou vice-versa. E aquele genitor, no medo de perder, ele acaba cometendo atos de alienação parental. Justamente para afastar a criança daquele lar com o genitor ou a genitora. E aí entra uma questão mesmo de entender que
não existe crianças doentes sem pais doentes. Então, nesse momento, lá no escritório, eu acredito que a Milena compartilha do mesmo entendimento que eu. Nesse momento, não se trata da criança, se trata dos genitores. Então, lá no escritório, a gente sempre aconselha o acompanhamento psicológico mesmo nesse momento. Não da criança, às vezes da criança para resguardar ela, mas no sentido de tratar os genitores para que eles mudem os comportamentos que estão levando aquela criança a um caminho de uma doença mesmo, né? Muito bacana. Só uma questão aqui, que hoje há uma discussão se existe de fato alienação parental, porque o Brasil ele é pioneiro nessa lei e muitas pessoas discutem se isso, na verdade, não é uma ferramenta do genitor contra a genitora, como se fosse só a mulher que tivesse atos de alienação parental. No judiciário, principalmente a gente que está ali na mediação, a gente vê que ocorre. Às vezes a parte ela não quer entrar num acordo e você percebe os indícios, o corpo fala. A maneira como a pessoa se porta dizendo, não, você não vai ver a criança, ou não, eu não quero perto de você, eu não confio em você. E não tendo elementos fáticos, porque se houvesse elementos fáticos da pessoa ser perigosa, dela não ter capacidade de cuidar, seria uma situação. Mas quando não há isso e a pessoa simplesmente quer impedir, aí a gente percebe que, na verdade, é por um exercício de um domínio sobre aquela situação. Então, é interessante que muitas pessoas dizem que não existe alienação parental, mas na prática, a doutora Larissa também falou aí sobre algumas situações, a gente percebe que ocorre. Como ela disse, homens e mulheres. Então, acontece às vezes do ex-marido tá xingando a genitora na frente da criança e cria-se ali naquela criança um olhar diferente sobre a mãe dele. Isso também pode ser considerado alienação parental. E isso pode refletir, inclusive, vai reverberar da vida por dela, toda a vida dessa pode criança. Pode ser que futuramente seja ela uma pessoa que pratica esse tipo de ato, né? Repetindo comportamentos ou honrando quem os apresentou, né? Muito bacana. Doutoras, quando o papo é bom, a gente iniciou aqui falando sobre isso, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, acaba rápido. Tinham vários outros questionamentos para serem feitos aqui, mas infelizmente o tempo urge, né? Sim. Fica para a próxima oportunidade. E aqui eu quero agradecer, primeiramente, a doutora Larissa, pela sua presença, por demonstrar o seu conhecimento aqui, ajudar a sociedade, né, a quebrar alguns tabus, alguns dilemas, algumas dúvidas aí. E eu peço que deixe também uma mensagem aí para a sociedade linharense. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui hoje com pessoas tão competentes. Eu me sinto privilegiada de estar aqui hoje, sendo ouvida também por tantas pessoas. Muito obrigada. E o recado que eu posso deixar nós temos que entender a nossa função social, principalmente para com essas crianças e esses adolescentes. Eles são o futuro da nossa sociedade. Cabe a nós, pais e sociedade, resguardar essas crianças nesses momentos de conflitos dos adultos. Elas são crianças, cabe a elas brincar, cabe a elas correr, cabe a elas pintar, e os adultos, como adultos, vão se resolver. E que nós sejamos instrumentos para essas soluções desses conflitos, né? Enquanto profissionais do direito, seja através do judiciário ou da advocacia. Muito bacana, mensagem muito importante. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Doutora Milena, muito obrigado também pela sua presença, você que tem atuação aí diretamente no Poder Judiciário. E aqui eu peço também que você deixe uma mensagem, né, para a sociedade, e agradeço mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço ao Nairo, à doutora Larissa, agradeço ao convite para estar aqui no programa. A mensagem que eu posso deixar para a sociedade é que restabeleçam o diálogo. Inevitavelmente, uma hora ou outra, as pessoas precisam restabelecer esse diálogo, seja com a interferência do judiciário, seja com a ajuda dos advogados, mas as partes precisam restabelecer e seguir a vida. É muito ruim a pessoa ficar com algo ali mal resolvido por anos e que vai afetar a dignidade dela, a saúde mental, vai afetar a criação desse filho em comum que as partes têm. Então, o melhor é que, quanto antes elas estejam dispostas a isso, eu sei que é complicado porque não depende de uma única pessoa, são inúmeros fatores, mas que ao menos as partes busquem isso, e isso já é um facilitador, né?
Muito bacana. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pela presença de vocês, que tirou essas dúvidas de toda a sociedade. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui nesse programa, no Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Desejo uma boa noite a todos. E você que chegou no meio do caminho, que não conseguiu acompanhar tudo, esse debate bacana, né, para a sociedade linharense sobre o direito de família, pensão alimentícia, você vai ter a oportunidade também de rever esse bate-papo nosso no YouTube. Então, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.